Vai lá. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do blog do Rogério. Hoje vou falar sobre giro mensal de estoque e um outro indicador também ligado ao assunto. Lembrando que você pode assinar grátis o canal do YouTube do blog do Rogério e com isso receber avisos toda vez que tiver novidades aqui. Se a sua empresa não tem indicadores de estoque, está mais do que na hora de você começar a utilizá-los. E eu vou falar sobre dois. O primeiro deles é muito simples, mas que muitas empresas, infelizmente, não usam a informação, é o volume total de estoque. Se a sua empresa possui vários itens estocados, o mais simples é usar o critério financeiro. Essa informação, ela existe dentro da sua organização, mas pode estar escondidinha dentro da contabilidade. Então, a primeira coisa é tentar identificar, seja no sistema contábil ou no ERP, se a sua empresa já possui uma governança corporativa mais sofisticada, e usar essa informação junto aos gestores do estoque. Lembrando dois aspectos que eu considero importantes. O primeiro deles, segurança. Tenha uma política clara de quem pode ter acesso a essa informação. A maior parte dos roubos que ocorrem nos CDs são a partir de vazamento de informação estratégica, seja de volume, seja de tipo de material que pode ser cobiçado. Então, olho vivo com relação a isso. Tendo esse cuidado, essa informação ela vai ajudar vocês, e aí produção, pessoal da logística, pessoal comercial, sobre se esse número está adequado ou não. Então, a redução pura e simples de valor pode gerar rupturas de fornecimento, seja do ponto de vista de matéria-prima para a sua organização, seja do ponto de vista de produto acabado para a sua equipe de vendas. Então, o número em si ele precisa ser trabalhado, precisa haver uma sinergia envolvendo os diversos setores e também fazer uma avaliação de planejamento de demanda. Essas coisas elas não podem ser feitas simplesmente estabelecendo um número, reduzir 10%, 20%, não é assim que funciona. Mas de qualquer maneira, vocês começando a utilizar esse número, fazendo gráficos, fazendo planilhas, vocês já começam a ter uma noção da evolução desse primeiro indicador. O segundo indicador é o giro mensal de estoque. Na verdade, algumas empresas utilizam o giro anual de estoque. Eu, pessoalmente, prefiro o giro mensal. É um número que vai permitir uma maior agilidade, porque vai poder ser comparado de forma mais rápida e com isso a empresa vai poder adotar medidas corretivas, seja aumentando o estoque, seja reduzindo o estoque e com isso, ao mexer no mix, poder melhorar o giro de estoque. Então, vamos começar do começo. Tá? Como é que eu calculo o giro mensal de estoque? É uma conta simples. Eu vou mencionar, mas vocês podem olhar o artigo que vai estar no LinkedIn, que vai estar no meu blog, tá? Mas o giro ele é calculado da seguinte maneira: estoque inicial mais compras menos estoque final, dividido esse resultado pelo estoque médio. E o estoque médio pode ser feito de uma forma simples, fazendo a média do estoque do começo do mês e do final do mês. Tá? Então, dessa forma, vai dar um número.
Então, esse número, por exemplo, se ele for 1, o que significa? Significa que o seu estoque ele é consumido ou comercializado em 30 dias, ou seja, em um mês. É claro, nem todos os itens vão ser consumidos, mas isso é um belo indicador. Se o seu estoque for consumido em 15 dias, significa que o seu giro mensal é 2. E isso vai dar para vocês uma noção legal de como que está esse processo. E isso ajuda, por exemplo, para vocês avaliarem em relação à demanda, em relação ao custo financeiro. É um indicador muito importante e muito fácil de ser feito. Agora, uma vez que vocês começarem a coletar esse número, vocês precisam otimizar o giro mensal. Como que se faz isso? Vou dar algumas dicas. Primeira delas, padronização de itens. E aí, nesse enfoque, tem duas ações muito importantes. A primeira delas, cadastro. Muita gente despreza o cadastramento dos itens a serem vendidos ou serem comprados. E ele é fundamental. Se vocês não têm esse processo bem desenvolvido dentro da empresa, vale a pena vocês realizarem um esforço nesse sentido. Dentro da padronização tem um outro item muito importante que é alçada de compras. Ou seja, na medida que as compras tiverem uma maior relevância dentro da organização, é importante que isso vá subindo na hierarquia para ter a aprovação. Então, isto vai permitir que haja uma tomada de decisão conjunta, ou seja, se vai comprar impressora, compra para a organização inteira. Quantas e quantas vezes isso não se reflete em manutenção, não se reflete em pontas de estoque com cartuchos ou toners que não servem para mais nada e foi comprado por série histórica. Tá? Então, apenas estou dando um exemplo banal da parte administrativa, mas tem dezenas de outras situações em que medidas simples como essas duas que eu comentei vão ajudar na padronização dos itens. Reavaliar o planejamento de demanda, outra coisa importante. Se você vem comprando, se sua organização compra a partir de séries históricas antigas, você pode estar comprando ou quantidades ou materiais que talvez para o momento não sejam os mais adequados. Agora, é importante que haja nesse planejamento o envolvimento de todo mundo, ou seja, o pessoal do supply chain que está fazendo o processo de compra, o pessoal financeiro para ver a questão do fluxo de caixa, operação, produção, logística, enfim, é importante que todo mundo ajude nesse processo. Revisar a política de compras e entrega de itens é outro ponto importante. E nesse sentido, hoje as empresas cada vez mais estão negociando contratos de médio e longo prazo, e são duas coisas diferentes. Uma coisa é comprar através de contrato e a outra coisa é receber tudo junto. Então, normalmente os contratos, eles prevêem uma negociação que vai garantir preço, que vai garantir volume de compra e venda de material, e você pode programar essas entregas. Agora, não adianta fazer tudo isso se no contrato não tiver uma SLA. Ou seja, se você não tiver penalização, se o fornecedor te atrasar a entrega, ou se ele tentar te empurrar um material que ele está com dificuldade de vender, o contrato, meu amigo, não serviu para coisa nenhuma. Então, além dessa questão do contrato de fornecimento, formalizar esse processo todo, vamos falar agora um pouquinho sobre estoque. Tá? Isso tudo eram ações antes de se chegar no estoque. É importante avaliar os itens sem consumo, gerar ações proativas para que esses estoques sejam eliminados e, eventualmente, bloquear
a entrada de itens desse nível, revisar as perdas ocorridas, e aí é importante sua empresa avaliar se vocês têm uma cultura de buscar culpado, ou se você tem uma postura de cultura de qualidade. Eu sugiro que você trabalhe no sentido de registrar todas as não conformidades e avaliar essas não conformidades pelas lideranças, e se eventualmente você tem uma área de qualidade, envolvê-los também. Através de um processo muito simples, um relatório que vai gerar não conformidade, e com isso você vai fazer uma análise, porque esses itens podem ter problemas em toda a linha, desde a solicitação do pedido até o seu manuseio final. E aí, com isso, você pode adotar medidas corretivas para melhorar os seus processos, tá? Então, é importante trabalhar essas não conformidades. Com isso, eu não tenho dúvida que o seu giro mensal de estoque vai melhorar, tá? Acompanhe esse processo através de gráficos, de estatística, coloque esse assunto nas reuniões das suas lideranças, não só das suas lideranças, mas as suas lideranças com seus times. Isso é importante, isso é cultura de qualidade. Com isso eu tenho certeza que o seu giro vai ficar melhor. Se você gostou, não esqueça, dê um like, comente com seus amigos, compartilhe e até a próxima. Boa semana para vocês.